Olá, aqui é a professora Fernanda, né? E hoje a gente vai ver a segunda parte aí do equilíbrio de forças, né? Que a gente vai ver técnicas para calcular resultante e a gente também vai trabalhar com momentos aqui. Então, vamos lá. Bem, uma das formas da gente determinar a resultante de uma força, tá? É trabalhando com o polígono de forças. O que seria isso? A gente vai olhar todos os componentes das forças que estão atuando, né, no certo corpo e a gente vai montando um polígono. A gente vai colocando uma próxima da outra para formar uma figura. Para fazer esse polígono, o final de uma força, né, de uma seta, de um vetor, tem que sempre coincidir com o início do vetor seguinte. Mas a gente pegar esse exemplo aqui embaixo, né, que está em rosa, né, a gente tem, por exemplo, o vetor 1 começa em A e termina em B. O vetor 2 está começando em B, terminando em C. Então, ó, o final do vetor 1 coincide com o início do vetor 2. Então, a gente vai colocando as forças dessa maneira, né, montando, de acordo com o ângulo que ela está atuando e a direção. E aí, a gente fecha o polígono e esse fechamento aqui vai dar para a gente a resultante. E aí, a gente tem uma maneira de fazer o cálculo dessa resultante. É parecido com o anterior da decomposição, porque a gente também vai ter que trabalhar com seno, cosseno. Bem, então essa aula nossa é mais prática, tá? Então a gente vai ter vários exemplos aqui para mostrar como fazer os cálculos. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, o vídeo está gravado separado, vocês podem ver lá na página da disciplina. Então, primeiro a gente vai ter, né, esses cabos aqui, né, que estão suportando essa carga P, esse peso P. Aí a gente tem as reações ao longo dos cabos, como a gente já viu, porque a gente vai querer fazer o cálculo baseado aqui no nó C. Então, o que vai acontecer? Aqui que esse peso P, lembra que força-peso sempre puxa para baixo na vertical. Então, aqui no nó D, ele vai gerar uma reação, né, indo para fora do nó, apontando desse jeito, como se eu estivesse puxando o nó. Lembra que no sentido contrário, eu tenho a força-peso puxando para baixo. Essa força tracionando aqui, ela vai gerar uma reação também de tração aqui no nó C. Sempre que a reação ela tem sentido oposto, então aqui vai ser puxando o nó para baixo. Em consequência, também vamos ter gerados aqui forças de tração nos outros cabos, no cabo 1 e no cabo 2 também, tá? E é tudo esforço de tração, então são vetores que estão puxando o nó C. E a gente tem aqui a informação do ângulo que o cabo 2 faz com a vertical e a horizontal, né? E aí, a partir disso, a gente monta o polígono de forças, né? Trabalhando com essas três reações aqui, que é o que a gente quer determinar. E a gente também consegue calcular a resultante, né, dessas três reações. Então, assistam o vídeo lá que está explicadinho, passo a passo, como resolver esse problema. O exemplo 2 é bem parecido, né? Também tem um vídeo separado. Específico, né, desse exercício. Aqui a gente tem duas barras, a barra 1 e a barra 2, sustentando o peso aqui, né, nessa barra 3. Então, a ideia é parecida, ó, o peso vai exercer uma força no nó D, tracionando para baixo, então ele tem uma reação sentido contrário, né, de tração, ó, puxando o nó. Isso vai gerar uma reação no nó C, de tração também, puxando o nó, tá? Sentido contrário dessa aqui do nó D, como a gente já viu na aula anterior. Bem, a barra 1, o que vai acontecer aqui, né? Esse peso está tendendo a puxar o nó C, ó, para cá. Então, a barra 1 vai ficar tracionada. Então, a reação aqui, ó, na barra 1, né, no nó C, é desse jeito aqui, ó, nessa direção. Agora, se a gente olhar a barra 2, acontece diferente, tá? Porque eu estou puxando nesse sentido, mas a barra 2, ela tende a ser comprimida, né, pela reação aqui, né, pelo peso da barra 1 e a 3. Então, aqui vai ser uma reação de compressão. E a gente viu que a de compressão, o vetor ele aponta para o nó, como se eu estivesse apertando o nó. Então, a reação será nessa direção aqui. Então, aí, a partir dessas três reações, a gente monta o polígono, né, e consegue calcular os componentes. E um terceiro exemplo, né, que a gente tem vários exemplos aqui, né? Aqui é um pouquinho diferente, né? Tem um elementozinho a mais, vamos dizer assim. A gente aqui tem um cilindro maciço, né? E a gente quer determinar essa força F aqui
né, que seja suficiente para conseguir mover o cilindro e fazer ele conseguir subir esse degrau. E aí, dadas essas condições aqui, né, a distância do degrau até o centro do cilindro, a altura do degrau, a gente sabe que o cilindro tem um raio aqui, ó, de 2 metros, tem a massa de 10 quilos, que lembra, sobre esse cilindro tem uma força peso atuando, tá? Apontando para baixo. E aí a gente quer saber qual que é a reação no ponto A, que é essa quina do degrau. Tá? A gente quer saber qual é o valor dessa reação. Então, vocês vão ver que a gente vai ter que trabalhar 2 vezes com o triângulo. Tá? Porque a gente vai precisar primeiro determinar esses ângulos aqui, alfa e beta. E aí, então, a gente vai trabalhar nessa regiãozinha aqui primeiro, né? Aliás, nessa daqui, que é melhor de visualizar. E aí, depois, a gente consegue trabalhar em cima do polígono de forças. Então, também no vídeo lá tá todo passo a passo. Bem, e o momento, né? Porque o início desse tópico nosso era balanço de força e momento. Então, o momento a gente sabe, né? Ele é definido como uma força vezes a distância dessa força até um ponto de referência. Né? Esse ponto pode ser um ponto qualquer. Para eu ter essa distância, tá? Ela é sempre na direção que forma um ângulo de 90 graus, né? Entre o vetor aqui e o meu ponto de referência. Tem que ser dessa maneira, eu não posso medir isso, né, com a linha da direção aqui, da distância, inclinada, um ângulo diferente de 90 com relação ao vetor e força que a gente está trabalhando. Porque senão a gente faz uma medida errada aqui. Se a gente pegar essa figura como exemplo, né, imagina que a gente tem aqui essa barra aqui curvada, por exemplo. Tá? Ela está aqui sobre um apoio A, e eu vou aplicar uma força F aqui em cima, horizontal, e uma outra força P aqui na vertical, né, para cima, no sentido positivo. Qual que vai ser a distância aqui, ó? Veja que para medir a distância do ponto F, do vetor F até o ponto A, né, a gente mede nessa direção, ó, com um ângulo de 90 graus aqui. E da força P até o ponto A, mesma coisa, ó, é nessa direção aqui, formando 90 graus com a direção do vetor. E aí, como que fica o momento em torno do ponto A? A gente vai pegar, nesse caso aqui, esse ponto para ser a referência para calcular o momento. A força F, né, como a gente viu, é força vezes distância. Então, vai ficar a força F vezes essa distância C. E da força P, né, o momento que ela vai né, gerar aqui em torno do ponto A, vai ser a força P vezes a distância B. Tá? Lembra que aqui a gente tem convenção de sinal, como a gente viu no início, porque quando a gente for fazer o balanço, esse sinal conta, né? Então, a gente tem uma direção que é considerada positiva, uma direção que é considerada negativa. Então, lembra que a gente viu que momento no sentido horário é positivo. Nesse exemplo aqui, as duas forças vão gerar momento no sentido horário, tá? Porque a força F vai empurrar para essa direção e eu vou tender a girar para cá, então no sentido positivo. E a força P também está empurrando para cima, então também vai tender a girar horário, então também é positivo. Então, a gente vai usar esse conceito aqui para poder fazer o balanço de momentos. Para que eu preciso isso? Muitas vezes a gente tem mais de uma incógnita, então a gente precisa também das fórmulas do momento para ajudar a calcular todas as reações. Bem, então, como eu comentei, né, acabei de comentar na outra figura, né, a gente já viu que esse sentido aqui é o positivo das componentes na direção X, esse outro sentido é o sentido positivo das forças na direção Y, e o momento a gente vai considerar como positivo na direção horária, né, quando ele girar na direção horária. Bem, né, aqui a gente tem também, né, o momento de uma força, a gente tem esse teorema de Varignon, né, que diz aqui que o resultante de duas forças em um ponto E, qualquer do seu plano, em relação a um ponto A de referência, vai ser igual à soma dos momentos das componentes da referida força resultante em relação a esse mesmo ponto A. O que ele quer dizer? Né? Imagina que a gente tem aqui, ó, essa superfície curvada, e aí eu tenho uma força R aqui sendo aplicada nesse ponto E. Como que a gente pode fazer? Aqui a gente tem a distância do ponto A até o ponto R, ó, formando com a direção do vetor aqui um ângulo de 90 graus. Então, o momento dessa força resultante aqui seria R vezes D.
o momento em torno do ponto A. Mas eu posso também trabalhar com as componentes, porque é mais comum a gente conhecer as distâncias, tá? No sentido dos eixos cartesianos, tá? No sentido de y e x aqui. Então, a gente pode decompor a resultante na componente x e na componente y, tá? E aí, conhecendo a distância, ó, porque essa distância medida assim na vertical, ela faz 90 graus com a componente horizontal da resultante, tá? Da força R. E a medida da distância C dessa maneira, ela faz 90 graus, tá? Com essa direção da medida, faz 90 graus com o vetor na vertical. Então, esse momento R vezes D, tá? Ele tem o mesmo valor que a soma das componentes. Então, ele vai ser igual a componente horizontal vezes a distância B, mais a componente vertical vezes a distância C. Então, isso aqui é bom para a gente, ajuda, porque a gente vai, quando tiver forças inclinadas, né, em um certo ângulo com a superfície que a gente está estudando, né, o elemento, a gente sempre vai decompor as componentes em x e y, né, na horizontal e vertical, e aí a gente trabalha assim para calcular o momento. Aí a gente sabe que não está alterando o efeito final que essas forças estão causando no meu elemento estrutural, tá? Bem, então aqui, né, como eu comentei, esse aqui é mais prático. Então agora a gente também tem uma série de exemplos, tá? Se não me engano, 4 exemplos, que eu vou mostrando como calcular o momento e como fazer o balanço de forças e o balanço de momentos. E aí, o que é o nosso objetivo aqui? Calcular as reações nos elementos de apoio, né? Então, aqui a gente precisa, primeiro, né, lembrar quais são as reações que podem surgir nos elementos de apoio, né? Que lembra que a gente tem o apoio fixo, o apoio móvel e o engastamento. Vamos olhar as forças envolvidas, porque aí, uma vez que eu sei quais são as reações, eu vou saber as direções que elas assumem. E aí eu vou olhar as forças envolvidas e a gente vai fazer o somatório das forças na direção x igual a zero, depois o somatório das forças em y, né, na direção y igual a zero, e por último a gente faz o somatório dos momentos em torno de um ponto que a gente vai escolher, igual a zero. No momento, né, deixa eu até voltar a figura aqui só para comentar. Para ter momento, eu tenho que ter uma distância entre a força e o ponto que eu escolhi de referência. Então, se essa força R estivesse atuando aqui em cima do ponto A, aí o meu momento seria nulo, porque a distância dele para o ponto A é zero. Então, a gente tem que lembrar disso também na hora de fazer o balanço de momentos, tá? Então, esse aqui a gente tem um videozinho, vocês estão lá, né, explicando tudo passo a passo aqui, né? Então, lembrar, aqui está representado, vocês podem questionar, poxa, mas no elemento A a gente viu que é fixo, que eu tenho sempre duas reações, né? Eu tenho uma reação aqui na direção perpendicular à base de apoio, mas eu também tenho na direção paralela. Vocês vão ver que na hora de fazer o balanço, a gente vai concluir que a componente na direção x é zero. E a gente olhando aqui, é óbvio, mas na hora que a gente monta a equação, a gente comprova que é zero. Aqui nesse segundo exemplo, então, a gente aumenta um pouquinho a dificuldade, porque naquele outro a gente só tinha uma carga na direção vertical, né? Agora aqui a gente tem 3 cargas atuando. Aliás, 2 cargas atuando. Eu tenho uma de 5 kN, ó, na direção vertical, e eu tenho uma de 10 kN com uma certa inclinação, né? Então, ela está aqui nessa direção inclinada, então eu vou ter componente X, componente Y, tá? Dessa força aplicada aqui. No caso desse exercício, já foi colocado, né? Já foi feita essa decomposição aqui, ó, componente X, componente Y. E aí, a gente quer descobrir qual que é as forças de reação, tanto em A quanto em B, tá? Então, também a gente tem passo a passo isso aqui resolvido. Nesse terceiro exemplo, agora não é mais uma barrinha simples, né? Eu tenho essa outra barra aqui, soldada a ela. E aí a minha carga está sendo aplicada nessa barrinha vertical. Então, a gente vai ver também como que isso muda o cálculo. Vocês vão ver que muda pouca coisa, tá? Na hora da gente fazer o balanço para determinar as reações. E aí, um último exemplo, tá? A gente já tem aqui, ó, né, uma barra em cruz, né? E as cargas estão sendo aplicadas aqui, ó, nesses 2 braços, tá? São cargas de mesma intensidade, tá? Aplicadas em direções opostas aqui nessa barra aqui, né? Nesses braços aqui da meu elemento. E a gente quer determinar as resultantes que vão atuar nos elementos de apoio. Assistam lá
né? E aí, qualquer dúvida, né, vocês podem me procurar no chat da disciplina, né? Então, até a nossa próxima aula.